e o Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária reconheceu, viu, o laboratório de fitopatologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura da Bahia, apto então para emitir laudo para verrugose dos citros, um passo importante então para a exportação do limão Tahiti para a Europa. Eu converso agora então com o Francisco Laranjeira, que é pesquisador e chefe geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Francisco. Agora, o laudo emitido pelo laboratório da Embrapa é um passo, então, importante, como eu falei, porque sem esse laudo aí, atestando, então, essa sanidade dos lotes, ele acaba dificultando a exportação quando não tem, não é? Exatamente. Foi um passo fundamental o nosso laboratório ser reconhecido pelo Ministério, né, para emitir esse laudo, porque quando os lotes chegam aqui e o nosso laboratório consegue dizer que aquele conjunto de frutos não tem sintoma da verrugose, obviamente vai facilitar a exportação, né, e beneficiando toda a cadeia produtiva. Facilitando a exportação, no caso aqui para a União Europeia, porque por lá, não é, Francisco, não tem essa doença e esse cuidado todo aí que pode acabar inviabilizando comercialmente uma importação deles, né? Exportação nossa, importação deles. Nesse caso, já teve lote que embarcado para lá, que teve que voltar por conta de indícios aí da doença, que não teve esse laudo. Fala pra gente. Então, é exatamente esse o problema, né, Simone? A verrugose é uma doença que existe praticamente no mundo inteiro, mas não existe nos países da União Europeia. Então, é natural que eles queiram se proteger dessas chamadas doenças quarentenárias. E como existe aí já um histórico de algumas partidas de frutos que chegaram lá na União Europeia com sintomas, e foi determinado que eles não iriam aceitar mais, né? Então, para proteger os produtores brasileiros, é que o Ministério da Agricultura trabalha com essa condição, ou seja, só pode ser exportado as partidas que tenham um laudo negativo. Porque se começa a chegar muito lote lá na União Europeia com sintoma de verrugose, é possível que os europeus decidam fechar o mercado, dizer, olha, vocês estão enviando aqui produtos que não são adequados, não são conforme o que a gente estava esperando, então eles fechariam o mercado. Então, para proteger o mercado brasileiro como um todo, é que existe essa normativa aí de detecção de frutos afetados pela verrugose. Gostaria de lembrar que para mercado em que não é para exportação, verrugose não é um problema assim tão sério, não causa perdas muito sérias. A questão toda é que é uma doença que não existe na União Europeia e eles, como compradores, não querem que essa doença chegue lá. Então, afeta a exportação, basicamente. Francisco, então, vamos falar para a gente como é que é essa praga, como é que ela atua aí nos frutos, né, no limão Tahiti. Só para a gente dar esse conhecimento aí para quem está assistindo a gente que não conhece ainda sobre a verrugose. Sim, perfeito. Olha, a verrugose é causada por fungos do gênero Eusinoe. Existem duas espécies principais, uma terceira que não é tão disseminada assim, e conforme a espécie vai afetar mais, por exemplo, um limão-cravo ou uma laranja doce. E não existem variedades resistentes, tá? Todas, de certo modo, são afetadas pela verrugose. Umas mais, outras menos, tá? Esse fungo, ele só vai entrar nos ramos, nas folhas ou nos frutos quando eles estão bem jovens, tá? Ramo adulto, fruto, já que
cresceu o que tinha que crescer, eles não vão ser mais infectados. Eles podem manifestar sintomas, mas eles não vão ser mais infectados. Então, uma grande questão aí é o controle na época adequada, né? Por exemplo, pulverização de fungicidas registrados específicos, né, para que possam controlar esse fungo da verrugose, aplicados no momento adequado, ou seja, quando você tem o que a gente chama de tecido suscetível, que são as brotações mais novas, os ramos mais novos e os frutos mais novos. Um fungo que você falou que já que foi detectado aí em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem as regiões aí onde apresentam mais esse fungo e que faz esse controle, mas mesmo assim ainda tem essa presença dele, ô Francisco? Simone, o fungo está no Brasil como um todo. Onde você tiver plantio de citros, você tem esse risco de ter fungos como eu falei, do gênero Eusinoe. Algumas regiões, por exemplo, como o cinturão citrícola, em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, ele já é uma região já acostumada a fazer controle de outras doenças fúngicas. Então, digamos assim, vai na batelada, né? Você controla outras doenças, você termina controlando também a verrugose. Se você aplica para controlar uma podridão floral, você termina controlando a verrugose. Se você está aplicando para controlar a melanose, vai controlar a verrugose também. Já outras regiões que não têm assim, uma tradição no controle de doenças fúngicas in citros, né? Justamente porque o mercado não buscava frutos mais limpos, né? Aí já fica mais difícil. Os produtores não têm essa tradição, eles ainda não sabem, muitas vezes, como fazer o controle correto, né? E isso termina afetando, por exemplo, os vizinhos que querem exportar, tá? Fazem o controle correto, mas se você tiver um vizinho em que as plantas estão infestadas de verrugose, em algum momento o fungo vai chegar, digamos assim, nas unidades produtoras que seriam destinadas à exportação. Então aí o controle fica mais difícil também. Certo. Mas normalmente o controle da verrugose é relativamente tranquilo. Tá certo, Francisco. Antes da gente terminar, eu gostaria de saber do laboratório aí, quantas amostras elas podem ser analisadas e como é que é esse trâmite. Aquele exportador, não é? Produtor exportador que queira mandar para a União Europeia, tem que passar pelo laboratório. Como é que é esse trâmite todo aí? Quantas amostras elas podem ser analisadas então pelo laboratório? Então, não tem um limite de número de amostras. Até o momento, o último apanhado que nós fizemos, a gente já analisou mais de 200 amostras, né? O procedimento é entrar em contato com o laboratório de fitopatologia, agendar a entrega dessa amostra, né? E é basicamente isso, entrar em contato direto aqui com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, a gente direciona para o laboratório de fitopatologia, tem um procedimento ali de registro da amostra, né, o que é absolutamente normal em qualquer laboratório, e aí o nosso corpo técnico vai analisar. É importante dizer que a análise feita aqui é uma análise basicamente morfológica, ou seja, a gente analisa as características dos sintomas e, se tiver sintomas, as características do fungo, para poder dizer se tem ou se não tem a verrugose. Porque muitas vezes você tem sintomas que parecem, mas não são de verrugose. Então, não basta uma análise a olho nu. A gente submete essa análise, os frutos, né, com sintoma, com análise em lupa, né, estereoscópica. Se encontrar algum sintoma suspeito, isso vai para o microscópio e é analisado a presença do fungo. Tá? Isso torna a avaliação aqui até mais barata do que se a gente submetesse a uma análise molecular. Tá certo, Francisco. Queria muito agradecer a tua participação aqui comigo hoje no nosso jornal, falando aí de toda essa importância, né, desse trabalho do laboratório. Francisco Laranjeira, que é pesquisador e chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Obrigado, Simone. Até a próxima. Conte sempre com a Embrapa. Tá certo. Tchau, tchau, Francisco. Boa tarde.